Hoje nós vamos falar sobre qualificação de leads. Quem gostaria de saber como qualificar um lead? Douglas, sucesso para você e vamos aprender. Então vamos lá. O que eu vou explicar hoje é o que o SDR faz, né? A SDR faz. A SDR ela cuida do desenvolvimento de vendas, é uma pré-venda. Então a SDR ela trata o lead, né? Ela faz um tratamento, ela faz uma triagem antes de passar o lead para você. Então ela faz tudo que eu vou explicar aqui. É por isso que para você chega lá um resumo do que o lead está procurando, do que o cliente quer, chega falando sobre a renda do cliente, algumas vezes até qual é a entrada que o cliente tem, quanto de FGTS que o cliente tem, onde que ele está procurando. Então, tudo isso a SDR faz uma pré-venda, ela conversa antes, ela faz uma triagem antes para passar, para tentar qualificar melhor o lead e para otimizar o atendimento, né? Ela passa já um resumo para você não perder tanto tempo. Só um minuto, Douglas, só para acrescentar aí. SDR é uma sigla em inglês que chama Sales Development Development Represent. Representativo, que significa representante no desenvolvimento da venda. É só para ilustrar. Justamente, ela representa a venda, né? Então ela faz uma pré-venda. É basicamente isso. A qualificação de leads é importante vocês fazerem isso, porque assim, geralmente hoje você recebe um lead, você recebe um contato, você coloca o telefone, salva o telefone do cliente no seu smartphone, só que lá no seu smartphone você não consegue colocar o que o cliente quer, o que ele está procurando. Às vezes você não consegue salvar tudo. Geralmente você coloca lá o cliente João, cliente Varandas Park ou cliente Life, né? Só assim. E passa um tempo, você nem lembra o que o cliente falou. Muitas das vezes você não tem esse acompanhamento, né? Então, fazer essa qualificação de leads e organizar vai ajudar você a otimizar seu tempo, entender, né, tudo sobre o seu cliente e você ter aí fazer um aproveitamento maior dos seus leads, né? Então, a qualificação do lead no mercado, ela vem para auxiliar o corretor. Isso é para você identificar, segmentar e entender qual é o potencial de conversão para o seu cliente, né? Então, realizar a qualificação de forma eficaz é necessário ter alguns critérios definidos. Então, você tem que saber como qualificar, você tem que entender também qual a importância dessa qualificação e você tem que saber o que fazer após essa qualificação, né? Não adianta nada você qualificar o lead, você entender o lead e você não saber o que você vai fazer com ele depois da qualificação. Então, como qualificar o lead imobiliário, né? A qualificação é crucial para segmentar cliente potencial com base em probabilidade de fechar negócio. Existem 3 qualificações: o frio, o morno e o quente. Na verdade, são 4, né? A última é aquele lead indefinido, que você não conseguiu o contato. É aquele lead que ele entra no anúncio, às vezes ele coloca lá um número errado, um e-mail errado, e você não consegue contato com ele de jeito nenhum, né? Então, esse aí vai ser como indefinido. Então, o lead quente é o lead que está mais próximo de fechar o negócio. O lead morno é aquele que tem interesse, mas ele não tem urgência ainda, né? Então, você precisa entender isso. E o lead frio, ele tem interesse inicial, ele é o curioso, ele começou a procurar agora, então ele está no início, ele viu ali um anúncio bacana que chamou a atenção dele, geralmente com parcela facilitada, entrada baixa, entrada a partir de R$ 500. Então, tudo isso que chama atenção, às vezes o lead, o cliente não estava nem procurando, mas ele entendeu que aquilo ali pode ser uma coisa boa, uma oportunidade, ele clicou. Então, a gente até costuma dizer que todo lead é frio, né? Então, quem aquece o lead é você, corretor. Então, não tem aquele negócio de, eu só recebo lead ruim, eu queria receber um lead quente.
Mas a verdade disso, quem aquece, quem vai fazer esse termômetro do lead é o atendimento, é você, corretor. Todo lead é frio. Você que tem que classificar, você que tem que atender, ouvir e entender, né? A gente fala de entender a dor, né? Você tem que fazer toda uma triagem. Você tem que trabalhar de uma forma que tem muito corretor aí que se titula como consultor, mas não pratica a consultoria, né? Então a corretagem tem isso. Você tem que praticar, você tem que fazer uma consulta. Então você tem que conversar bastante, no início ouvir mais, tentar falar mais o que o cliente quer ouvir, né? Aqui a gente até propõe para os corretores, né? A maioria dos leads sempre chega procurando o que a gente não tem. Casa pronta, apartamento de 3, 4 quartos, e a gente orienta para o corretor. Fala que tem. No início você fala que tá tudo certo, que você tem isso, e você desenvolver a conversa falando que tem, falando o que ele quer ouvir. Às vezes, no meio do caminho, você vai entender que provavelmente ele não tem condições, que é onde você vai começar a triar o lead, né? E você vai começar a fazer uma consultoria, você vai começar a explicar para o cliente que aquilo que ele está procurando, às vezes, né, de forma educada, né, às vezes não é para ele naquele momento. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês já pegaram um lead aí que quer mudar amanhã. Um cliente que está procurando aí ele chega, parece que ele chega quente, que ele está com urgência danada, que ele já quer comprar, ele já quer mudar amanhã, mas no desenrolar da conversa, você viu que ele não tem nem entrada. Então, por isso que você tem que conversar bastante com o cliente antes mesmo de oferecer o empreendimento, né? Então, a qualificação é uma etapa essencial, determinando a eficácia do processo de vendas em uma empresa do setor imobiliário. Ela permite o foco no lead. Então, você precisa fazer essa qualificação porque você tem que entender que o lead, quando você pegar um lead que ele tem um potencial maior, que ele se torna um lead quente, você vai focar um trabalho maior nesse lead quente. O lead que está frio, que você qualificou que ele é frio, né, você não vai abandonar ele, mas você vai deixar ele, você vai gastar menos energia com esse lead frio, né? Então, você fazendo essa classificação, fazendo toda essa triagem, você vai sair do achismo, você vai ter de fato uma estrutura que vai mostrar o que o seu lead quer, qual que é a posição que ele está, e isso. Pessoal, só fazendo um complementozinho sobre o que o Douglas falou, aqui na Realiza, a gente tem as leads que vêm direto lá de Uberlândia e nós temos as leads que são geradas localmente. Então, as leads que vêm de Uberlândia, normalmente eles vêm com a qualificação. São leads que elas passam pelo SDR. O SDR faz um pequeno filtro com elas. É um filtro simplificado, só para saber se a pessoa realmente está dentro dos parâmetros que a gente espera que sejam necessários para ela comprar um imóvel aqui. E a gente tem as leads que muitas vezes são geradas pela house, ou até mesmo as leads que vocês mesmos geram. Aí essas leads, elas não passam por nenhum filtro. Então, só para ter essa diferenciação, a gente nem chama de lead. Quando somos nós mesmos que geramos a campanha, como ela não passa por nenhum tipo de qualificação ainda, a gente chama ela de prospect, né? Que é o cliente que ele tem o primeiro contato com você e é você quem vai fazer esse filtro dela. Então, só para contextualizar, porque quando a lead vem lá da Realiza, vem pelo aplicativo de vocês, em tese essa lead já passou por uma pré-qualificação, tá? Só essa observação aí. É isso mesmo. Então, assim, para que a qualificação seja efetiva, é fundamental que seja um processo estruturado, baseado em critérios. Então, esse critério ou você pode seguir um padrão que a gente orientar, ou você cria o seu padrão, né? Você cria os seus critérios. Só que você fazer isso, qualificando dessa forma, você sai do achismo, você vai se permitir entender a temperatura do lead e classificar de acordo com a prontidão. Então, se o lead for quente, você vai gastar mais energia com esse lead. Se ele tiver morno, assim, de vez em quando você manda uma mensagem, ó, cliente, vai ter um evento tal dia,
né? E se tiver frio, você manda com menos intensidade, você não força tanto. Quando ele está frio, você não fala tanto de valor, você vai tentando entender a dor dele também até você aquecer esse lead. Então, os critérios que a gente usa geralmente para qualificar o lead são 4, né? O primeiro é entender o perfil do imóvel e do cliente. O segundo é entender a urgência do lead. O terceiro é entender o orçamento do lead. E o quarto é fornecer informações relevantes sobre o processo. Agora eu vou explicar passo a passo de cada um. E esse aqui, depois que eu falar um pouquinho, a Eliane pode entrar aí para explicar um ponto dela que ela acha interessante. Então, entender o perfil do imóvel e cliente. Compreender o perfil do lead e do imóvel desejado. Desejado por ele é essencial para pesquisar no estoque e oferecer as opções que atendam às suas necessidades. Então, assim, você trabalha na construtora, você já conhece todos os imóveis que a construtora tem. Então, isso aí é entender o imóvel. Você sabe tudo que você tem, você sabe o que está no seu estoque, você conhece a disponibilidade. Não, então, continuando. Então, você já sabe de tudo, né? Você já conhece todo o estoque da construtora, você tem acesso à disponibilidade, você sabe o que tem de 1 quarto, de 2 quartos ou de 3 quartos. Então, isso aí já é fácil para a gente que é especialista, né? E realizar perguntas abertas, né? Na verdade, assim, você ouvir mais o cliente para você começar a entender a dor dele, né? Isso vai permitir que você consiga direcionar melhor até mesmo a pergunta, né? Então você tem que entender o perfil para que você não ofereça. Às vezes o cliente está procurando um apartamento de 2 quartos e você oferece o de 1 quarto. O cliente está procurando um apartamento pronto e você oferece o na planta. Então você tem que entender primeiro antes de ofertar, né? Você tem que saber tudo disso do cliente antes de ofertar. E depois a gente precisa entender a urgência do lead. Pessoal, isso que eu estou falando aqui, depois eu vou até passar um script, o Ednardo disponibilizou, que vocês vão, na prática, vocês vão entender como isso é importante, tá? Então, entender a urgência do lead é avaliar a urgência em fechar negócio, é crucial para priorizar o esforço de atendimento. Lead com alta urgência pode demandar um acompanhamento mais próximo e imediato. É aquilo que eu falei. Depois que você fez toda essa estrutura, entendeu que o lead é quente, então você vai demandar um acompanhamento mais próximo. Você vai gastar mais energia com esse lead. E os leads menos urgentes podem ser seguidos de forma estratégica, respeitando o tempo de decisão deles e oferecendo informações adicionais conforme necessário, considerando outras prioridades de atendimento, certo? O 3, entender o orçamento do lead. Gente, isso aqui também é super importante. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. Você recebe um lead, o cliente já vem perguntando sobre o imóvel e acaba que você esquece de perguntar sobre isso. Você já passou informações que é 2 quartos, que é 3 quartos, que custa 400 mil. Você fez tudo, você gastou todo o seu tempo, você mandou a apresentação. Em muitos dos casos, você até já agendou a visita, o cliente veio. Imagina, você faz todo esse trabalho, você apresenta tudo. Quando ele chega, depois que você mostra o decorado de um apartamento de 500 mil, aí você está lá conversando, o cliente tem uma renda de R$ 1.500. Eu tenho certeza que já aconteceu com muito. Então, tem uma renda de R$ 1.500, o cliente, de repente, você está mostrando uma casa pronta, um apartamento pronto para ele, você falou tudo, mostrou tudo. De repente, o cliente, você vai e pergunta, deixa para perguntar por último. Quanto o senhor tem de entrada? Não, não tem nada de entrada. Então, e isso é um banho de água fria, né? Então, às vezes, isso não é nem. A maioria das vezes, isso não é culpa do cliente. Ele não entende o processo. Ele tem o interesse em comprar. Então, é culpa do atendimento que não triou isso antes. Você não fez uma consultoria, você não perguntou para ele. E tem muito corretor que tem medo em perguntar. Só que o medo te leva ao erro.
faz você perder tempo, e o tempo para a gente é muito valioso. É muito valioso. Então, se você souber fazer isso, entender e otimizar, você vai economizar muito tempo e vai ter aí uma performance melhor. Então, compreender o orçamento disponível é fundamental para levar opções dentro de uma faixa de preço compatível, né? Até mesmo aquilo, às vezes o cliente tem renda de 1.500 e você está oferecendo um apartamento de 500 mil. E pode acontecer o contrário, um cliente empresário, investidor, que tem renda aí de 20, 30 mil, você ofereceu Minha Casa Minha Vida. Então, pode acontecer das duas formas. Isso demonstra ao lead que você está atendendo às necessidades para ajudar a encontrar a melhor solução dentro das suas possibilidades. Então, você não precisa ficar com medo de perguntar sobre o orçamento do cliente, perguntar qual é a renda, qual que é o valor que você tem de entrada disponível, né? Você está preparado para isso? O senhor tem isso, né? Tem que perguntar, perguntar renda. Não é um bicho de sete cabeças, não. Agora, se o cliente não quiser falar, aí, né, a gente não pode fazer nada, mas você tem que mostrar que é importante ele te dizer qual que é a renda, qual que é o orçamento dele, para você conseguir fazer um atendimento mais assertivo, né? Você tem que falar para ele que isso é importante, ó. Às vezes assim, qual que é o seu orçamento? Quanto o senhor tem de entrada? Eu estou te perguntando isso para eu poder fazer um atendimento mais assertivo e eu poder te mostrar uma coisa que encaixe dentro da sua expectativa. Então, tem que conversar com o cliente sobre isso. Eliane, você tem alguma coisa para pontuar sobre isso? A Eliane, ela faz muito atendimento assim, otimizado. Que bom. Então vamos lá, né, de tudo que o Douglas tem falado aqui, a gente no decorrer da vida no ramo imobiliário, a gente já vivenciou vários tipos vários estilos de pessoas, de perfis e de corretores. Hoje eu estou atuando na área de gerenciamento, né? O que o Douglas acabou de falar, teve um dia que uma corretora atendeu um cliente e o cliente falou assim, não, eu quero um imóvel no setor universitário. O setor universitário é um setor é, de valores mais elevados aqui de Goiânia. E aí ela falou, não, eu não tenho, não vou atender ele. Eu falei, não, como assim? Você tem que pelo menos saber se realmente, qual que é o perfil desse cliente, se realmente ele se enquadra, se a renda dele enquadra num apartamento nessa região. E falei para ela, volta lá, conversa com o cliente, pergunta para ele, né? E aí, conversando com o cliente, fazendo esse filtro, o cliente era um rapaz que trabalhava como porteiro nessa região lá do setor universitário, que tinha uma renda na época de R$ 1.800, sem entrada, sem sinal, nem nada. Esse cliente tinha uma pessoa também, uma companheira, e aí a gente direcionou eles para o empreendimento que eles fecharam, que é um empreendimento que atendeu o perfil deles, que era primeiro imóvel, que era uma renda, né, baixa. Então eles compraram e ficaram super satisfeitos. Então a gente tem que fazer. Caiu. Então a gente tem que assim trabalhar esse perfil do cliente. E quando um lead ele vem do SDR, ele já fez uma triagem. E a SDR ela vai falar para essa pessoa lá: olha, fulano, agora eu vou te passar para um especialista. E esse especialista é você, e você tem que ser especialista no produto que você vende, né? Você tem que dar o show, você que tem que fazer o show naquilo que você vende, no produto que você vende, né? Saber de tudo, tá ok? Ah, tá. Então, a gente trabalhar isso daí, fazer também, cada pessoa tem uma maneira de cuidar do seu lead. Tem gente que faz uma planilha, tem gente que usa um CRM, tem gente que ainda usa agenda, tudo bem, tá tudo certo. Mas colocar isso, planilhar, no meu caso eu gosto de planilha, esse cliente para o morno, para o frio, para o quente, para você, por exemplo, tá sempre ali acompanhando. Opa, esse cliente aqui, ele é quente, então eu tenho que dar uma atenção mais para ele aqui, ver com ele que dia que ele pode. Aí esse aqui é um cliente frio, frio, né? Aquele cliente que às vezes tem uma renda pequena, tá com o nome negativado, e tudo mais.
E perguntar, como diz o Douglas, né? A gente precisa, ninguém, como diz o Borella, ninguém sabe o que o calado quer. Então, se a gente não fizer um filtro, se a gente não perguntar para o cliente qual que é a renda dele, onde ele mora, se tem filhos, se é o primeiro imóvel, isso tudo para a gente montar o perfil do cliente. Quem monta o perfil do cliente é o especialista imobiliário, que é você. Tá legal? Posso continuar falando? Nossa internet hoje não está nos ajudando muito, não, gente. Choveu aqui em Goiânia muito e a gente está tendo oscilação de, de sinal de rede de internet, de instabilidade. Então, assim, hoje eu tenho a minha equipe, eu tento o máximo possível treinar o pessoal para estar fazendo, perfilando o cliente, atendimento do cliente, ver, colocar aí se esse cliente é frio, se esse cliente é quente, né? Uma palavra que eu uso muito que é sabatinar, dá uma olhada lá, ali você vai olhar no que você colocou ali, ó, tô aqui, vamos ver aqui, eu tenho esse tanto de cliente aqui que são quentes, vamos dar uma olhada lá, por que que ele não fechou? Não era o momento, aí nós lançamos um produto, é hora de eu ofertar para esse cliente que tem potencial, né? E não deixar passar. Fazer também esse acompanhamento é muito importante, porque se você não atende bem o cliente que você colocou ali no quente, e ele é um lead quente, ele vai procurar um outro corretor, se você, porque eu costumo dizer assim, ó, o, você atende você grava o nome do seu cliente. O seu cliente não grava o seu nome. Caiu. Gente, hoje aqui nós estamos na fé. Então, pessoal, continuando aqui, entender o orçamento, tem que entender isso. Igual eu tinha comentado, tem muita gente que não pergunta, você acaba se frustrando no atendimento, mas por falha sua, por falha de não ter feito essa triagem, né? E nessa de triagem, tem muita coisa que a gente passa desapercebido. Então, durante esse primeiro passo, entender o perfil do imóvel do cliente, entender a urgência do lead, entender o orçamento do lead, tem uma coisa aqui que vai encaixar em qualquer uma dessas três aqui, que é você identificar a autoridade. O que que é isso? É saber quem é que está envolvido na compra. Quantos aqui, eu tenho certeza que já aconteceu, você entendeu, você triou, você sabe qual é o orçamento, sabe que o cliente tem renda, sabe que o cliente quer um apartamento de 2 quartos, você já acertou tudo, você já conseguiu identificar tudo. No final do atendimento, depois que você mostra plano, depois que você mostra tudo, o cliente vira para você e fala assim: então, vou para casa e vou conversar com a minha noiva. Ou então vou conversar com meu pai, vou conversar com fulano de tal. Você esqueceu de perguntar, você não identificou a autoridade da negociação. Então, não custa nada, você tem que perguntar, ó, você está procurando esse imóvel para quem? Porque tem muito atendimento que os pais estão procurando imóvel para o filho, né? O filho nem sabe, mas os pais estão procurando. Tem atendimento que o marido está procurando e a esposa não sabe, mas com certeza a esposa não vai deixar ele comprar. Imagina, você mostrou tudo para ele, é aquele cliente que você mostrou tudo, ele chega em casa 2 dias depois, então, falei com minha esposa aqui e não vamos comprar não. Por quê? Porque não envolveu ela, né? Então, se você perguntar quem está participando dessa procura, você convidar a pessoa para vir no atendimento também, isso vai conseguir fazer você definir muita coisa, né? Porque às vezes você acha que o cliente não falou, mas você também não perguntou. Se você não perguntar isso, o cliente não vai falar, ele vai deixar para falar só no final. Ele vai ouvir tudo, vai ver orçamento, vai ver decorado, vai ver tudo. No finalzinho, que ele vai te falar que depende da noiva dele, ou do amigo, ou do parente, alguma coisa do tipo.
A pergunta é, quem mais além de você é o decisor, né? Quem mais além de você está procurando esse imóvel? Você depende de alguém para a compra desse imóvel? Depender não só financeiramente, gente, mas questão de opinião. Tem muito cliente que tem o dinheiro, que está pronto para comprar, mas ele ainda depende da opinião do pai. E muitas das vezes o pai, infelizmente, a gente fala que derruba a venda, né? Não, meu filho, tem outro empreendimento, olha mais, meu filho, não, é melhor construir. Então, assim, você tem que fazer essa pergunta. A sua compra depende de mais alguém, tanto financeiramente ou de opinião, porque você não vai se frustrar lá na frente. Fornecer o quarto e último passo, fornecer informações relevantes sobre o processo. Gente, isso aí, depois que você conversou, você triou, você mostrou como é que é a compra, plano de pagamento, mostrou decorado, mostrou tudo, você tem que fornecer informações, né? Fazer uma consultoria, falar como é que funciona a compra. Não é só você mostrar valor e falar para o cliente, ó, vou fazer a proposta, assina aqui. Você tem que detalhar como é que funciona o processo de compra, para ele sentir garantia, para ele sentir seguro e entender que ele está falando com um especialista. Então, falar etapa por etapa. João, o processo de compra aqui nosso funciona assim. Dia tal é o nosso lançamento. Um dia antes a gente vai disponibilizar uma chave Pix, o senhor vai passar o Pix, o senhor vai ter direito a reservar, a escolher as melhores unidades, o senhor vai ter uma senha para ser um dos primeiros a ser atendido. Senhor João, depois desse atendimento, o senhor vai escolher a unidade, que é onde a gente vai reservar a unidade para o senhor. Depois o senhor tem que mandar toda a documentação pessoal para a gente fazer uma análise documental ou análise de crédito em alguns empreendimentos, né? Depois dessa análise, a gente recebe o retorno dos nossos analistas ou do correspondente bancário falando se está tudo certo, falando se tem alguma pendência documental. Depois que é feita toda essa análise documental ou análise de crédito, aí a gente passa para a parte principal, que é a confecção do contrato, né? Então você tem que explicar como funciona todo o passo a passo. Não é só detalhar para ele valor e tá aqui, ó, assina a proposta, não. Explica tudo isso, porque senão você vai se deparar com a questão, depois que rodar o contrato, o cliente começar a perguntar para você tudo de novo, ou perguntar coisa que você já deveria ter falado. Então, ao entender e aplicar esses quatro pontos de classificação, ela vai oferecer para o seu cliente um atendimento personalizado, né? É o que eu falo muito para corretor. Primeiramente, personalize seu atendimento. Você já sabe que o cliente clicou no anúncio, você pode perguntar qual bairro que ele quer, se eu está procurando de quantos quartos, se eu quer um apartamento pronto ou na planta. Então, personaliza, não padronize tanto assim, não é um script para todos os atendimentos. Tente ouvir primeiro e você vai então personalizar esse atendimento, né? Porque é igual você falar sobre subsídio para um empreendimento que é bancário, para um empreendimento que é SBPE, né? Imagina você está falando de subsídio Minha Casa Minha Vida, mas o cliente ele não vai comprar isso. Então, pode acontecer duas coisas. Você perdeu muito tempo e tem alguns casos que o cliente pode até se sentir ofendido, né? Um cliente de renda alta e você está falando Minha Casa Minha Vida com ele. Tem cliente que se sente ofendido, né? Não gosta e acaba esfriando, né? Um cliente que estava quente, você esfriou ele por passar uma informação errada. E essa parte aqui, gente, é o resumo da classificação de leads, que é o lead quente, lead morno e lead frio. O lead quente é o lead que tem alta probabilidade de fechar negócio, né? Então você vai esforçar mais para atender esse cliente, você vai gastar mais energia para esse cliente. O lead morno demonstra interesse, mas ele não tem tanta urgência, né?
ele precisa de mais informações, ele não sabe se ele quer pronto na planta, ele não entende do processo, ele não sabe como é que funciona comprar na planta e nem tem ideia do que é comprar pronto, né? E o lead frio, ele demonstra aí pouco interesse, ele é bem mais curioso, ele ainda não entendeu a necessidade, né? Ele ainda não, também não sabe como é que funciona nada. Ele às vezes clicou porque achou interessante a divulgação de um imóvel com entrada baixa e parcela baixa. Então é o momento que você tem que você tem que entender a dor dele, né? Que você tem que conversar bastante e ouvir bastante ele. E nessa classificação aí, a gente tem uma sugestão para vocês. Eu vou pedir para o Ednardo mostrar, que é uma ferramenta que vai ajudar vocês muito, vai te ajudar muito a otimizar seu tempo. Isso também vai te ajudar e vai ajudar o gestor a ter um controle melhor do lead, né? O que a gente chama de pipeline. Então, se vocês pegar essa ferramenta e qualificar todos os seus atendimentos, você vai ver que você vai conseguir otimizar bastante. Porque tem cliente que você salva no seu celular, você nem lembra o que ele queria, né? Às vezes você salva lá só que ele quer um empreendimento tal, mas você não lembra, não consegue lembrar o que ele queria e qual o resumo. Então, deixa eu passar a bola aqui para o Ednardo para ele explicar um pouquinho sobre essa qualificação. Pessoal, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês numa planilha que eu tenho e em seguida eu vou disponibilizar o link dela no chat, tá? Só vou dar uma passada rápida nela aqui para vocês verem. Vou tirar aqui a apresentação do Douglas. Galera, a Eliane fez um comentário interessante a respeito de você fazer o registro desses clientes. Então, assim, você pode usar uma planilha de Excel, você pode usar uma agenda, você pode usar um CRM. O ideal é que você use um CRM, que você use alguma ferramenta. Mas, assim, o que não pode é passar batido. Vocês estão vendo aí? Eu compartilhei uma tela com vocês. Está todo mundo vendo? Confirma aí, pessoal. Ok, estamos vendo. Tá. Então, assim, essa planilha é uma planilha que eu já uso há muito tempo, tá? Ela é até relativamente antiga, mas ela é bem prática, tá? É uma planilha de acompanhamento de atendimento. Então, o que é que ela tem? Ela tem a data que o cliente chegou, o produto, né? Life, varandas, uma casa de revenda, enfim, o produto que vocês quiserem trabalhar, nome do cliente, telefone para contato e e-mail. E aí, pessoal, eu criei aqui algumas condicionais, algumas etapas que vão ajudar vocês a organizar o atendimento de vocês, tá? Então, a primeira delas é se o cliente foi atendido ou não. Eu até deixei os botõezinhos prontos para vocês não terem que ficar digitando e tudo mais. Então, você só faz a marcação. Cliente foi atendido? Sim ou não? Lembrando que nesse caso aqui, o cliente ser atendido é quando você conseguiu lograr contato com ele. Então, assim, o fato de você ter tentado ligar para o cliente não significa que ele foi atendido. Ele ser atendido eu tentei ligar para ele e ele me atendeu, tá? Caso ele não tenha atendido, você está tentando falar com ele e aí a gente tem as quantidades de tentativas que a gente pode fazer para esse cliente para a gente definir se ele foi atendido ou não. Então, a gente tem essa opção, se o cliente foi ou não atendido. Aqui, pessoal, nessa segunda parte, tem o fluxo, tá? No próximo treinamento, que é o treinamento de follow-up, a gente vai falar uma coisa que é sobre fluxo de cadência também, que são as tentativas de contato que a gente faz até a gente conseguir ou qualificar o cliente, conseguir falar com o cliente, ou até mesmo a gente determinar se a gente vai continuar ou não falando com o cliente. E a gente usa isso para não acontecer de você passar. Eu vejo muito isso acontecer com os corretores. O corretor tenta falar com o cliente, aí o cliente cai na caixa, ele não consegue falar, e quando você vê, o cliente está ali há um mês e meio na sua planilha, na etapa de atendimento, sem nenhum tipo de resultado. Então, a gente criou, na verdade não criou, isso aqui existe, a gente meio que aperfeiçoou uma quantidade de etapas de atendimento que a gente faz até a gente realmente encerrar com esse cliente. Então, em cima das recomendações que eu sempre vejo, que eu acho interessante, é contato telefônico, WhatsApp, e aí isso aqui é bom para vocês determinarem quantas vezes você precisou falar com o cliente para você conseguir qualificar ele. Então, por exemplo, chegou aqui o Ednardo foi atendido? Não. Eu parei em qual tentativa? Eu estou aqui na quarta tentativa de contato com o Ednardo pelo WhatsApp, ou seja, já tentei falar por telefone, mandei um WhatsApp para ele antes. Em outro momento, eu tentei ligar para ele novamente, ele também não atendeu, eu mandei um outro WhatsApp. Então, exemplo, a minha sugestão, chegou aqui na sétima tentativa de contato
que eu mandei um WhatsApp para ele, ou um e-mail, ou até usei os dois, se eu não conseguir falar com esse cliente, aí eu dou ele como finalizado, entendeu? Ou seja, isso aqui é o meio termo para você não ficar 2, 3 meses com um cliente na sua base sem você ter tido nenhum tipo de contato com ele e também não ficar gastando energia falando com o cliente 40, 50 vezes, entendeu? Então, se você tentou falar com essa pessoa 7 vezes em momentos diferentes e essa pessoa não te deu nenhum retorno, é porque realmente nesse momento você não vai conseguir falar com ela, tá? Eu vou falar mais sobre essas etapas aqui no outro treinamento, que é o treinamento de follow-up. A gente vai formatar aqui alguns scripts, inclusive, para vocês mandarem para esses clientes, ok? Status do cliente, se o cliente está ativo ou inativo. Então, se você não conseguiu falar com esse cliente de forma nenhuma, é um cliente inativo. Se você conseguiu falar com esse cliente, mas, por exemplo, ele falou, eu preciso resolver uma coisa, eu gostaria que você fale, entre em contato comigo daqui 1 ou 2 semanas. Aí você deixa ele como ativo, porém você coloca uma observação lá na frente para você fazer um novo contato, tá? E, de novo, entra lá no treinamento de follow-up que a gente vai fazer também. Temperatura do cliente é de acordo com o que o Douglas falou, né? A gente colocou aqui quente, frio ou morno. Então, um cliente morno é um cliente que está interessado, mas ele precisa resolver alguma questão de documentação. Ele tem algum outro decisor que, olha, eu estou esperando a minha esposa chegar, ou meu marido chegar de viagem, que ele está viajando e só vem daqui a 15 dias. Ou seja, é um cliente que ele tem potencial, porém ele ainda está dependendo de uma outra situação que foge ao nosso controle, tá? Observações sobre o cliente. Aqui eu deixei algumas observações, porém vocês vão ter toda a liberdade de colocar as observações de vocês, tá? Então, se é um cliente futuro, se é um cliente interessado, se ele já comprou, se ele é apenas um curioso, se ele quer comprar, mas não tem perfil de compra, se ele quer comprar, mas tem algum tipo de restrição que está impedindo ele, outros, né, que é alguma situação que talvez vocês não consigam identificar, sem interesse, aqui já está, tem a opção também, o cliente não quis falar com você, o cliente parou de responder, ou seja, estava indo tudo bem, o cliente foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? E sem perfil para o produto. Ou seja, esse cliente veio para o Life, por exemplo. Ou melhor ainda, ele veio para o Varandas, no caso daqui de Aparecida. Você foi fazer o filtro dele e você identificou que ele não tem perfil para o Varandas. Então vou tentar qualificar ele para o Life. E assim por diante, entendeu? E a observação personalizada, que é ali para vocês escreverem o que vocês quiserem, tá? Eu vou compartilhar, pessoal, o link dessa planilha no chat. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão acessar, vocês não podem editar ela, mas vocês vão aqui em arquivo e vão mandar salvar uma cópia, tá? Vocês fazendo uma cópia, aí vai uma cópia da planilha para vocês exatamente da forma que está aqui. Aí essa planilha vocês podem editar da forma que vocês quiserem, tá? Só um minutinho que eu já vou fazer o compartilhamento, eu vou colocar no chat. E é só vocês baixarem pelo chat. Se alguém tiver dificuldade, pode ir me chamando aí, tá? Vamos lá. Pessoal, enquanto o Ednardo insere a planilha lá no chat para vocês, eu quero aproveitar aqui o que o Douglas e a Eliane fiz uma síntese assim. É bom quando a gente fica ouvindo, anotando a síntese. Mas dessa conclusão, a gente pode ter o seguinte: você tem que fazer perguntas assertivas sobre a renda, sobre a família, sobre o imóvel dos sonhos da família, sobre o prazo que ele tem para resolver esse sonho. E importantíssimo, na negociação, quem paga, quem compra e quem define, quem manda na venda. Eu já vi uma criança de 8 anos mandar na venda. O avô e a avó estavam comprando um apartamento, um único neto. Quem mandou na venda foi o neto. Ele que gostou da área de lazer, ele que gostou da pista de skate, ele que gostou da pista de bike, entendeu? Então, fiquem atentos a esse. Quem está mandando na venda? Quem paga a conta? Quem paga, às vezes, não é quem manda. Quem manda na venda, às vezes, é uma terceira pessoa que você não está identificando. Comece a falar com quem manda. Porque quem manda é que vai falar, paga, não paga, tá ruim. Então, é muito importante isso. Quem manda, quem paga, quem compra, né? Então, perguntas assertivas sobre renda, sobre família, sobre os imóveis do sonho, sobre o prazo, né, para realizar esse sonho. Então, vamos lá. Perguntas assertivas logo no começo. Quem mais, além de você, define a compra desse imóvel?
qual que é a renda que você tem, qual que é a disponibilidade para o sinal, você conhece o processo do sistema financeiro da habitação, você conhece o processo da Minha Casa Minha Vida, você tem interesse em financiar? São perguntas que você vai qualificando o lead e levando ele à assinatura do contrato. Nenhum cliente resolve a compra no primeiro momento. Ele sempre passa por um processo. E é você, o especialista, que conduz o cliente nesse processo. Ok? É isso aí. Gente, só complementando, tem que perguntar tudo isso. Eu gosto de dar exemplo porque eu tenho certeza que já aconteceu. Imagina uma situação aí que o cliente falou para você que ele tinha 30 mil reais de entrada. Você perguntou tudo, você já entendeu tudo, você sabe de todas as dores. Ele falou que ele tinha 30 mil reais de entrada. Você faz a proposta, roda o contrato, de repente, na hora de assinar, o cliente fala assim, então, mas 30 mil reais é meu carro. Então, assim, às vezes você esqueceu de perguntar realmente, né? Se eu tenho entrada, tem 30 mil reais, mas essa entrada é proveniente de quê? Se eu tenho que vender um carro, um lote, alguma coisa. Então, tem que perguntar, a pergunta tem que ser clara, tem que ser aberta para você entender de fato o que está acontecendo. Senão, você acaba gastando todo o seu tempo, o cliente tem que vender um carro e, né, não vira nunca o negócio. Eu vou passar aí no grupo, no grupão, um script bacana sobre para identificar a necessidade, identificar a autoridade e identificar o orçamento e o tempo da compra. Isso aí vai ajudar muito sobre toda essa qualificação que a gente falou hoje. Então, tem que praticar. Pratique isso, usem a planilha. Isso vai te ajudar muito, vai ajudar bastante o gestor. O gestor, o próprio nome já diz, ele tem que fazer uma gestão. Então, para isso, ele precisa de ver o que você está fazendo, ele tem que acompanhar. E essa planilha vai ajudar bastante ele a acompanhar e o gestor entender também a sua dor, que ele vai ver o cliente, ele vai entender e ele vai conseguir enxergar qual o atendimento que você está precisando mais ajuda. Então, você vai ajudar você, vai otimizar seu tempo e vai otimizar o atendimento do seu gestor na ajuda em todo o processo de venda, né? Então, isso é muito importante. Então, não deixe as pessoas te desmotivarem. O mercado está para peixe. O rio está para peixe. Vamos vender. Obrigado a todos. Obrigado, Douglas, Ednardo, Eliane, pela colaboração. Te aguardo na próxima quarta-feira e te vejo no pódio.